Muito boa tarde a todos, aqui é o Jevaer, eu falo de Curitiba, cidade que hoje está frio, por incrível que pareça, especialmente para esse evento na minha querida Recife. Quero mandar um abraço a todos vocês, agradecer pela sua participação e em especial um abraço forte para os meus amigos Alex Lauzi e José Vanderlei, que estão à frente dessa empreitada de fazer este evento aí, de levar a ufologia pernambucana e nordestina adiante, e são os parceiros da revista UFO no UFO Summit Brasil 2019. Hoje é dia 12 de outubro e em pouco mais de um mês, no dia 16 de novembro, eu estarei aí com vocês, com o Nick Pope e com o Stephen Bassett. Tudo já está confirmado, já temos auditório, já temos passagens compradas, já temos tudo, enfim, preparado para que vocês tenham um colossal evento. E o UFO Summit Brasil não poderia ocorrer em melhor hora. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Estão ocorrendo fatos sem precedentes na história da ufologia mundial. Coisas que nós não vimos antes. Nós estamos observando o governo americano tomando posições mais concretas com relação ao fenômeno UFO, no sentido de admitir algumas coisas e gradualmente aumentando a quantidade daquilo que ele vem admitindo. Para mim isso é claro, há um projeto de preparação, há um plano de preparação. Há questão de 2 semanas, a Marinha dos Estados Unidos afirmou, por meio de seus porta-vozes, que os vídeos que foram vazados ao jornal The New York Times em 2017, feitos por pilotos em caças a jato, Tomcats, baseados no porta-aviões USS Nimitz, ao largo de San Diego, os vídeos eram verdadeiros, legítimos. Ou seja, se não foram adulterados de alguma forma para vazar. A Marinha admitiu isso. Quando esses vídeos foram liberados, vazados, pelo Luiz Elizondo do Pentágono, que se demitiu, ele era o chefe do programa secreto do Pentágono de investigação de UFOs. Ele deixou de concordar, entre aspas, com a forma como o governo americano e o Pentágono em particular lidavam com o assunto, saiu, se demitiu, perdeu a sua aposentadoria, inclusive, e revelou esses 3 vídeos ao The New York Times. Quando isso aconteceu, os vídeos foram analisados por peritos, inclusive aqui no Brasil, pela nossa equipe, o grupo de análise de imagens da revista UFO, e foram dados como verdadeiros, ou seja, que o seu conteúdo era verdadeiro. E qual é o conteúdo deles? São objetos como o UFO apelidado de Tic Tac, por exemplo. Por quê? Porque existe uma pastilha, uma balinha nos Estados Unidos muito comum chamada Tic Tac, que eu acho que tem no Brasil também, e ela tem um formato, é um drops, ela tem um formato específico. E aquele objeto parecia com esse formato, um pouco cilíndrico, um pouco alongado. Por isso ele recebeu o nome do Tic Tac. Essa filmagem, como as outras, a FLIR, a GoFast, foram analisadas. E os objetos que estão nelas foram dados como legítimos, como objetos materiais, sob controle inteligente, sólidos. Em um caso, o objeto se aproximou do caça a jato, que já estava a 2 mil e poucos quilômetros por hora, se aproximou, se emparelhou com o jato, então disparou a 38 mil quilômetros por hora. Isso detectado pelos radares de bordo, e isso detectado pelos radares da costa oeste norte-americana e pelos potentíssimos radares do porta-aviões USS Nimitz, que estava lá embaixo, que é uma arma de guerra poderosíssima, uma das mais poderosas do mundo. Então tudo isso foi confirmado. Vazaram-se os vídeos,
Os peritos em imagens analisaram, deram como autênticos, e aí a Marinha chega e fala: sim, os vídeos não foram adulterados e são autênticos. O que aconteceu aí? A Marinha fez uma admissão de que objetos voadores de avançadíssima tecnologia foram captados pelas câmeras em infravermelho e pelos radares de potentes armas de guerra, de vários caças a jatos, pilotados por Tomcats, por homens que têm 10, 20 mil horas de voo. São, assim, os mais bem treinados pilotos do mundo. Isso é o que está acontecendo. Para mim, que observo o cenário ufológico mundial com muita atenção, constantemente a partir dessa sala aqui, eu tenho uma network em todo mundo. Para mim, está havendo um processo de preparação para que a população saiba que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. É porque os governos sabem de alguma coisa. Não tenho a menor dúvida disso. Converso com o Alex Lausitz sobre essas coisas sempre. O Alex morou nos Estados Unidos e sabe como os americanos pensam. Eles são muito práticos e objetivos. E eu já tive mais de 70 vezes nos Estados Unidos fazendo palestras. Eu conheço toda a comunidade ufológica americana. E sou conhecido em toda a comunidade ufológica americana. Nós temos essa conexão. E eu também participo de grupos que pedem a abertura ufológica aqui na América do Sul, na Europa e na China. E nós estamos sentindo que vem algo por aí, algo bom, algo que vai nos proporcionar o conhecimento tão desejado sobre essas outras espécies de vida inteligente que vem nos visitar. Observem vocês que isso já não é de hoje. Há alguns anos atrás, até oficiais do Vaticano se manifestaram a respeito. Por exemplo, o jesuíta argentino, que era diretor do Observatório do Vaticano, sim, o Vaticano tem um observatório astronômico, fica em Castel Gandolfo, ao lado da casa de verão do Papa, e tem um outro observatório no Arizona, em combinação, em parceria com a Universidade do Arizona. Esse jesuíta, que era amicíssimo do Papa anterior, ele simplesmente declarou: o senhor José Gabriel Funes, que é PhD em astronomia, além de religioso, com todas as letras, abre aspas, é óbvio que existem civilizações mais avançadas tecnologicamente no universo. E duvidar disso seria menosprezar a capacidade criativa de Deus. Fecha aspas. Ninguém perguntou nada a ele. Ele deu essa declaração, seguida de outros oficiais do Vaticano. Quando eu falo oficiais, eu me refiro a religiosos de alto escalão no Vaticano, que fizeram afirmações semelhantes. Antes dele, antes do José Gabriel Funes, já de uns 20 anos, por exemplo, eu conheci o Monsenhor Corrado Balducci, que me deu uma carteira, um cartão, aliás, de visita, em que ele se expressava como exorcista. E é um apaixonado por ufologia. A gente fez palestras juntos em vários lugares da Itália e dos Estados Unidos. Ele também defendia, dentro do Vaticano, a abertura ufológica. Então nós temos o Vaticano, que está atento a isso. Nós temos os Estados Unidos. E no ano passado, assim, de última hora, um grupo de 30 ufólogos foi chamado para Moscou e eu fui o brasileiro. Ficamos uma semana em Moscou discutindo com membros do governo russo e ufólogos civis e do governo chinês e vários elementos ligados ao programa espacial desses dois países sobre discos voadores. Por que a urgência em nos chamar? Tivemos todas as nossas despesas pagas, inclusive
por reconhecer a minha atividade ufológica aqui na América do Sul, eu fui convocado a destacar as pessoas daqui que fossem representar os seus países. Então, meu amigo chileno, a minha amiga argentina, meu amigo peruano, vamos para lá. E estamos aguardando para fevereiro uma nova reunião, dessa vez na cidade de Heze, na China, que é a cidade da primeira-dama chinesa, que fica 1h30 de voo de Pequim, onde o governo está disposto a ceder uma instalação, na verdade um edifício de 6 andares, para que esses ufólogos, hoje número de 30, que formaram uma coalizão mundial para a análise do contato extraterrestre, estabeleça sua sede. Os chineses querem que isso aconteça lá. Quando na história da ufologia nós vimos algo assim? Nunca, jamais. Então nós estamos diante de tempos bastante promissores. E eu acredito que daqui até o Summit nós vamos ter mais algumas revelações. Os nossos convidados são os 2 nomes mais importantes quando se fala em abertura ufológica. O Nick Pope, que está vindo aí, ele trabalhou durante 21 anos como diretor do UFODesk, Departamento de Pesquisas Ufológicas, isso mesmo, do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa britânico tinha um departamento de pesquisas ufológicas. E ele é o cara que tomava conta, que gerenciava. E ele fala que ele recebeu uma quantidade imensa de relatórios e a função dele era analisar se aqueles casos ufológicos descritos no relatório tinham algum aspecto de infração à segurança nacional, de ameaça à segurança nacional. Evidentemente, não só da Inglaterra, mas também dos Estados Unidos. Já há uns 15 anos desligado do governo britânico, ele é um ativista pela liberdade de informação. Ele está todos os dias em algum programa de televisão, alguns grandes, como o Carson Tuxen, essa semana, na CNN, falando sobre isso, analisando essa abertura. Esse é o Nick. Ele que nos garante que saibamos tudo o que há para ser sabido sobre esse processo de preparação. E é assim que está sendo tratado nos Estados Unidos, um processo de preparação pela comunidade ufológica americana. E o outro camarada é o Stephen Bassett. Os 2 são meus amigos há muitos anos. O Stephen Bassett é o maior ativista ufológico dos Estados Unidos. Ele fez não apenas uma, mas ele fez 2 reuniões em Washington, no Clube da Imprensa de Washington, que fica a 1 milha da Casa Branca, o poderoso Clube da Imprensa, em Washington. Cada reunião de 1 semana, com ufólogos de todo mundo e autoridades americanas, senadores, secretários de Estado, quase todos eles, claro, na reserva, na aposentadoria, né? Porque hoje, nos dias de hoje, é muito difícil que nós tenhamos alguém, sei lá, que esteja na ativa falando sobre isso, né? Então, eu participei de uma dessas reuniões em 2013, que é 1 semana lá, discutindo com ufólogos do mundo inteiro. Apresentei os casos brasileiros, Operação Prato, caso Varginha, a abertura ufológica do governo brasileiro, o que surpreendeu a eles. Talvez surpreenda vocês também, não sei se vocês já estão sabendo, porque olha o que a revista UFO publica a respeito disso, e nosso site o tempo inteiro, mas ainda tem muita gente que não sabe. O governo brasileiro já reconheceu oficialmente os UFOs e liberou para escrutínio público nada menos do que cerca de 20.000 páginas de documentos ufológicos. Documentos que retratam a pesquisa que a Força Aérea Brasileira fez de discos voadores em nosso país. Em todo o país, em especial na região sudeste e sul. Vocês sabiam disso? Vocês podem ir a Brasília, podem ir ao Arquivo Nacional, marquem a hora, por favor, porque o Arquivo Nacional é requisitadíssimo. É uma biblioteca e vocês podem consultar isso. Aliás, esse material de ufologia no Arquivo Nacional, entre todos os outros materiais que existem lá, é o mais consultado
de longe, pelos visitantes. Isso me dizem os funcionários do Arquivo Nacional. Olha, a cada 3 pessoas que vêm nos visitar, 2 querem ver o material ufológico. Exatamente, está para escrutínio público, qualquer um. A história dessa abertura é a seguinte. Em 2004, em conversa com o ufólogo Marco Antônio Petit, num evento na Serra da Beleza, do Rio de Janeiro, nós decidimos fazer uma campanha para pedir ao governo a liberação de documentos ufológicos e revelação dos seus segredos, como já foi feito em outros países, sem sucesso. Aqui, nós lançamos essa campanha chamada UFOS, Liberdade de Informação Já. A decisão foi tomada ao longo de um domingo à tarde. Eu voltei para o Rio, peguei o meu avião, fui para Campo Grande, onde é o escritório da UFO fica, onde eu morava naquela ocasião. E na quarta-feira já estava lançada uma campanha na internet, UFOS, Liberdade de Informação Já, que nos meses seguintes angariou 70 mil assinaturas de simpatizantes. Isso mesmo. Isso foi em março de 2004. Nós batemos tanto na internet, e não era uma internet tão ativa como está agora, que em janeiro de 2005 eu recebo uma ligação lá no meu escritório, o escritório da UFO em Campo Grande, de um dos porta-vozes da aeronáutica, na época um tenente e hoje um brigadeiro, convidando o meu grupo, que lançou essa campanha, para irmos a Brasília e nos encontrarmos com os militares no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, e no Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, o CONDABRA. Essa reunião aconteceu em maio. Nós fomos recebidos, nós fomos convidados e recebidos. Quando eu digo nós, eu me refiro à Comissão Brasileira de Ufólogos, que foi formada para dar suporte a esse pedido de abertura, porque não podia ser uma coisa da revista UFO, não podia ser uma coisa do Jevaer. A ideia partiu daqui, mas eu queria que houvesse um suporte. Então, na ocasião, eu me encontrei com os principais ufólogos do Brasil, todos eles da revista UFO, e nós lançamos a Comissão Brasileira de Ufólogos, e por meio dela, a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, que foi veiculada pela revista UFO e pelo seu site. E em maio nós estivemos em Brasília e pudemos ver esses materiais. Nós nos encontramos na sala, vamos dizer assim, no centro nevrálgico de operações de defesa do Brasil, onde não se pode entrar nem com caneta, que dirá câmera, qualquer coisa assim. Fomos recebidos pelos brigadeiros da Força Aérea Brasileira, uma sala grande, e havia uma mesa no meio enorme, com pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de documentos, que nós pudemos ver e analisar por quanto tempo desejamos. E a promessa foi de que aqueles materiais seriam liberados. Daí veio toda aquela coisa política horrorosa no Brasil, e eu acho que os militares passaram a ter outra prioridade. Até que, enfim, em 2007, nós voltamos à carga com uma nova fase da campanha UFOS Liberdade de Informação Já, e os militares começaram a soltar os documentos, década por década. Os anos 50, os anos 60, os anos 70, os anos 80, 90, 2000. Gradualmente, a cada 6 meses, eles entregavam uma década. Às vezes, uma década tinha 1.500 páginas, a outra década tinha 3.500, a outra tinha 750. Variava. Nós recebíamos em primeiro lugar e o material ia então para o Arquivo Nacional. Eles, como nós formulamos o pedido, eles nos mandavam, mas eles mandavam praticamente simultaneamente ao Arquivo Nacional. E eu preciso ser bastante honesto e dizer que eu não pedi para nós, ufólogos, eu não pedi para a revista UFO, eu não pedi para a Comissão Brasileira, nós não pedimos. Nós pedimos para a sociedade brasileira, porque nós, ufólogos, somos a sociedade brasileira. Então nós nos beneficiaríamos de toda forma, né? Então houve isso. E hoje são 20 mil páginas de documentos. Em 2011 aconteceu um fato sem precedente na história do país. Na época, o comandante da aeronáutica era o brigadeiro Junichi Saito. Ele simplesmente, atendendo aos anseios da sociedade, por meio dos ufólogos, ele emitiu um decreto, o GC3551. Você pode procurar na internet, no site da UFO.
determinando que todas as unidades da Força Aérea Brasileira no país que recebessem relatos de avistamento de discos voadores, que mandassem esses relatos para o Condabra em Brasília, que iria digitalizá-los e passar para o Arquivo Nacional. Nunca na história do planeta Terra algo assim aconteceu, em nenhum governo. Nunca o governo brasileiro fez isso. E isso foi visto lá fora. Por isso que o Brasil é tão respeitado, entre outras coisas, não apenas pela sua riquíssima casuística, mas pelo seu posicionamento muito forte com relação aos UFOs. Tem mais, talvez vocês não saibam isso também. Se procurarem a literatura ufológica, vão encontrar que o primeiro país a ter admitido que os UFOs existem foi a França em 1976, no governo de Alain Giscard d'Estaing. Só que não, foi o Brasil 22 anos antes, em 1954. Naquela ocasião, o coronel João Adil de Oliveira retornava dos Estados Unidos, onde ele foi se informar sobre os discos voadores, e recebeu forte recomendação dos militares americanos de que não tratasse desse assunto publicamente no Brasil. Ele, como um bom brasileiro, como um bom militar, fez justamente o contrário. Ele reuniu a imprensa carioca, outros militares, a sociedade, na Escola Superior de Guerra no Rio, para uma discussão sobre o assunto. E foi lançado a primeira iniciativa de pesquisas ufológicas em nosso país, chamado Inquérito de Investigação, Inquérito sobre Objetos Aéreos Não Identificados. E foi dito com toda clareza, os discos voadores são artefatos como veículos, materiais, sob controle inteligente e não são do nosso planeta. 1954. Então vejam a trajetória disso. Os nossos militares estão preparados para uma abertura ufológica. Aqui no nosso continente, nós temos outros países que lidam oficialmente com a questão ufológica há décadas. O Uruguai tem um organismo dentro da Força Aérea Uruguaia, na base aérea de Montevidéu, há 40 anos, investigando os UFOs. Os seus dirigentes, entre eles o coronel navegador Ariel Santos, é meu amigo. Já o convidei inúmeras vezes para falar em meus eventos no Brasil, fui até lá falar nos eventos dele e o entrevistei para a revista UFO. No Chile, dentro da Força Aérea Chilena e subordinado à Diretoria Geral de Aviação Civil, está um grupo de pesquisas ufológicas com 30 anos de existência. Um grupo oficial. Nesses casos, o oficial significa são mantidos pelo governo. Seus integrantes são militares e são civis. Nenhum governo, nenhum militar, nenhuma força aérea ia gastar dinheiro com o que não existe ou com algo que não tivesse importância. Então não só os discos voadores, evidentemente, existem na visão deles, mas que são importantes de serem conhecidos através de métodos de investigação. Isso não se repete em lugar nenhum, apenas no Brasil e na América do Sul, que nós temos essa vasta aceitação para o fenômeno UFO. Hoje, cerca de uns 30 países do mundo já reconheceram a existência e a natureza extraterrestre do fenômeno UFO. Com tudo isso eu estou dizendo para vocês que nós já alcançamos a massa crítica necessária de conhecimento sobre esse tema. Nós, ufólogos, e também os governos. Qualquer governo minimamente civilizado desse país, desse planeta, sabe dessas realidades. Principalmente as grandes potências, os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Rússia, a China, a Índia, sabem. E sabem também que já não se pode mais segurar isso. Como eu falei, nós alcançamos a massa crítica. Imagine aquele balde que nós colocamos debaixo da goteira. Ele passou a noite inteira enchendo. Você vê que a água já está até fazendo aquela curvinha assim, passou do nível da boca do balde. É uma gota que precisa cair para esparramar a água. E é isso que está acontecendo. Acho que nós estamos vendo as últimas gotas caírem.
E os Estados Unidos não podem mais segurar a onda. Os Estados Unidos têm uma dívida com o mundo. E os Estados Unidos têm uma dívida com a sua população que é exigente e vai cobrar. Mas é claro que os Estados Unidos não podem chegar, mesmo que amanhã o Trump, sei lá, tome um porre, ou então ele que é meio porra louca, ele resolva falar, sim, os discos voadores existem, e nós estamos admitindo isso agora. Eu garanto para vocês que a primeira pergunta que a plateia vai fazer, os jornalistas vão fazer, será, desde quando vocês sabem isso? E ele terá que afirmar que desde o caso Roswell, desde 1947. E eu garanto a vocês que a segunda pergunta vai ser, qual direito vocês acham que tem de esconder uma informação tão importante de nós, contribuintes americanos, que pagamos os nossos impostos, e do mundo? E aí uma enxurrada de outras perguntas vão ser feitas. De onde vem? Eles não têm resposta para isso. Por que vem? Eles não têm resposta para isso. Quem os controla? Eles não têm resposta para isso. Eles têm suspeitas de que venham do planeta tal, que queiram isso e aquilo, mas isso nós também sabemos. Né? Os ufólogos sabem muito a respeito disso, mas a confirmação que um extraterrestre tenha nos dito, eu venho do planeta Argon, e eu estou aqui para buscar o nióbio da Amazônia, sei lá, seja o que for, isso nós não temos, nós temos a suspeita. Né? Então o governo americano, para fazer essa entrega, para fazer essa revelação, ele tem que usar um método diferente, que é o que eu chamo de preparação. Essa preparação já teve início há uns bons 20 anos atrás. Há uns bons 20 anos atrás. Eu achava muito estranho nas minhas viagens para os Estados Unidos, assistindo televisão, nos momentos em que eu tinha algum tempo, que as propagandas, os comerciais da TV aberta, tinham sempre um alienzinho. E isso foi crescendo. E esse alienzinho era uma espécie de um Gasparzinho, simpático, legal. Então, por exemplo, lançava-se um carro novo da Chrysler. Quem está dirigindo o carro? É o Gasparzinho, é o alienzinho, o Greyzinho. Simpático, bonito, bacana. É? Exato. Ah, lançava-se uma nova pasta de dente. Quem que está escovando dente? É o alienzinho, o Grey. Nos programas de televisão o tempo inteiro. Isso era uma forma de o governo popularizar junto com a indústria de entretenimento, cinematográfica, de publicidade, que tudo faz parte do mesmo conjunto de coisas do poder americano, de popularizar o assunto. Eu tive 2 vezes nos Estados Unidos hoje, dirigi nas rodovias da Califórnia, e vou dizendo, a cada 10 carros pelos quais você passa numa rodovia, 1 ou 2 tem um alienzinho, um adesivinho do alien, esse bonitinho, essa carinha dele simpática colocada ali, no seu para-choque, na sua traseira. É assim que o governo está reintroduzindo. É assim que o governo está tentando se redimir, porque ele é refém das suas próprias mentiras. E agora, com essa nova política tocada pelo Trump, novos militares, nova gente, novas cabeças, sangue novo, nós estamos vendo uma gradual, porém muito firme, admissão pública da realidade ufológica. Eu sugiro a todos vocês, no encerramento dessa minha fala, que fiquem muito atentos. Particularmente, eu sugiro que fiquem sempre ligados no site da UFO, evidentemente, porque o site da UFO traz todas as notícias na hora. Ontem mesmo, no final da tarde, o ex-diretor do Serviço Secreto Britânico, um super espião, revelou que sim, o Serviço Secreto Britânico sabe que os alienígenas existem, que isso é estupidez, e não entender que existem outras formas de vida no universo mais avançadas. 1 hora depois, essa informação já estava traduzida no site da UFO. Entendeu? Essas admissões não estão acontecendo por acaso. O governo americano, seus agentes, suas pessoas, elas estão aos poucos revelando. Nós estamos sendo preparados para saber a verdade. E o nosso summit não poderia ocorrer em melhor momento. E eu não falo isso para fazer propaganda do summit, que não precisamos. Nós estamos indo muito bem. Mas é porque vocês não podem deixar de participar deste momento da ufologia mundial. Não é um momento
da ufologia brasileira, da revista UFO, da Comissão Brasileira de Ufólogos, do grupo de ufologia do Alé. É o momento da ufologia mundial. E nós estamos super integrados à ufologia mundial. E o nosso summit é essa comprovação. Nós vamos ali marcar um baita ponto para a ufologia brasileira se somar na ufologia mundial, e eu aguardo todos vocês lá. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. Eu desejo a vocês um bom resto de final de semana, ensoladíssimo provavelmente no Recife, e daqui um pouquinho mais de um mês estaremos nos abraçando. Aí eu faço questão de conhecer um por um de vocês no UFO Summit Brasil 2019. Em particular, meu agradecimento profundo ao Alexandre Lauzide, ao José Vanderlei por me darem essa oportunidade. Um forte abraço e até a próxima.